Então vamos lá, galera. Você que tá aqui, mais uma vez eu peço para você apertar no gostei, mandar pra galera compartilhar, pra gente entender agora de forma mais fria e detalhada o que aconteceu ontem, o que é que deu certo, o que é que não deu certo. Pra quem nunca acompanhou as análises, a gente não tá falando aqui que a nossa opinião, a análise é um fato do que aconteceu no campo. Dentro do fato que aconteceu no campo, a gente traz a nossa opinião, tá? Só para deixar claro. Começando, Paulo, com a organização defensiva do Vitória e algumas dinâmicas da parte defensiva. Vamos lá, 1, 2, 3 e na tela. Pode falar à vontade. Bom, aqui como eu trouxe, a gente vai trazer as ideias do Vitória primeiramente no primeiro tempo, né? Vitória que foi marcando no 4-4-2 em bloco médio baixo, né, com o Mateuzinho e o Alejandro à frente, como de costume, marcação com referência zonal. Vitória raramente fez ali dinâmicas de encaixe individual, optou por fazer uma marcação, mas por zona, e além de trazer a organização defensiva do Vitória, a gente vai ver algumas dinâmicas do Criciúma que trouxeram algumas dificuldades, né, que aí tem o demérito do Vitória, mas também o mérito da fase ofensiva do adversário. O primeiro ponto que a gente vai trazer aqui é que o Criciúma, quem assistiu o pré-jogo viu que a gente falou sobre isso, é um time que faz muitos passes longos durante o jogo, seja para variar o corredor, como vai acontecer nessa variação do Felipe Mateus buscando o Claudinho, sempre essas variações é buscando o Claudinho na direita ou o Hermes na esquerda, que são laterais que apoiam bastante, né? Então o Criciúma fez muitas dessas ações, e o Criciúma também tinha ali uma capacidade de trazer a bola para a faixa central, para finalizar de fora da área ou para criar cenários depois, trazendo a bola novamente para o corredor lateral, fazendo cruzamentos laterais, né? Algo que a gente também falou ali no pré-jogo do Canto, na defesaça de Arcanjo, que o Criciúma é um time que é o terceiro em maior eficiência em cruzamentos na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente viu muito isso, triangulação pelo corredor lateral esquerdo, bola na faixa central do campo, bola circulando para o lado oposto, novamente tentativa de fazer um cruzamento. Agora já viu que sim, uma variando para a saída de 3, outra vez o passe longo para o lado oposto, buscando o Marcelo Hermes espetado na linha lateral, e aí a gente vê que tem associação rápida entre o Felipe Mateus e o Hermes, justamente para o Corinthians, ou melhor, para o Criciúma fazer esse cruzamento lateral. Nessa hora a gente observar que o Vitória pesa bem a área, né? Os volantes ficam ali um pouco mais fechados dentro da área para defender, Criciúma ganha a segunda bola, a bola vem no corredor lateral direito e outra vez. A gente fica até repetitivo em alguns lances, mas é para mostrar que é justamente um padrão. Nesses dois vídeos aqui a gente já vê as diagonais longas, buscando laterais abertos, e as tentativas de buscar esses cruzamentos laterais. Outra dinâmica que a gente vai trazer que o Criciúma utilizava, principalmente quando o Vitória subiu um pouquinho mais as suas linhas para pressionar, como é o caso agora do Alejandro, Mateuzinho, Mosquito, um pouco mais avançados para tentar abafar a saída de bola do Criciúma, induzindo o Criciúma a sair para o lado, é que o Criciúma começou a utilizar o passe longo, só que dessa vez não para o lado do campo, mas nas costas dos volantes do Vitória, como é o caso agora do Viseu, salvo engano, pegando essa bola nas costas do William Oliveira e do Rida, e o Oliveira é obrigado a fazer a falta. Aqui outra vez o Vitória sobe um pouquinho ali a marcação, Criciúma saindo pelo lado, mais uma vez o passe longo, Bolacier faz o desmarque de apoio, sai da marcação, vem por entre linhas, e aí, quando na hora do passe, acabou errando. Então foram algumas dinâmicas que o Criciúma tentou fazer. Primeiro, jogadores abertos, com as diagonais longas para o lado, para gerar cruzamentos, e depois esses passes longos de ruptura, buscando os jogadores ali no entre linhas. Observe agora o Vitória no 4-4-2, referência por zona, não tem ninguém fechando nenhum jogador do Criciúma, o que denota a marcação com referência zonal, e outra vez o passe cavado nas costas dos volantes para o Criciúma posteriormente atacar o último terço. É bem verdade que a última linha dos zagueiros laterais conseguiram em alguns momentos estancar essa sangria, mas em outros momentos não conseguiram, como é o caso agora, onde o Vitória está até ali, por circunstância de jogo, fazendo linha de 5, que Carlos Eduardo está voltando, e aí o Criciúma utiliza a sua terceira arma, que é a finalização de fora da área. Nesse caso aqui, o Newton, salvo engano, ou o Ronald, finaliza de fora da área, o Neres consegue bloquear a finalização, o Vitória estava tendo um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo de vencer essa segunda bola, a bola retorna para o Criciúma, sobra novamente ali para o Barreto, ou melhor, para o Nildo entrar da área e outra finalização. Então a gente viu que o Vitória teve sim um pouquinho de dificuldade de paralisar esse jogo do Criciúma, que foi estancado por um erro na entrada da área, do Criciúma, finalização para fora, por um cruzamento que atravessava a área em alguns momentos, pelo Vitória, que dessa vez foi muito maduro para fazer faltas, como foi o William Oliveira, como foi essa jogada aqui, que poderia gerar uma situação difícil, e aí o Vitória conseguia segurar muito bem esse espaço no entre linhas, mas com certa dificuldade. Paulo, antes de seguir a análise, aí ao debate que a gente teve até durante o jogo mesmo. Quando a gente passa a ter, mesmo com o mérito do adversário, problemas no entrelinhas pelo segundo jogo seguido,
é mais coletivo, claro, a gente não pode ignorar o adversário. O Corinthians faz isso muito bem, o Criciúma fez isso muito bem. Mas também não tem um pouco de demérito da nossa parte de... Não foi tão ruim quanto foi contra o Corinthians, tem que ser justo aqui. Mas, ainda assim, deu problema, né? Exatamente, né? O Criciúma veio com uma formação um pouco similar ao que o Corinthians fez, né? O Criciúma também não veio com pontas, veio com o Bolacier e Viseu jogando mais próximos, embora o Bolacier abrisse um pouquinho mais. O Criciúma também veio com 3 jogadores ali no meio de campo, com o Mateuzinho flutuando na frente. Então foi uma ideia de jogo similar e que conseguiu explorar os espaços. A gente estancou um pouquinho mais, mas ainda assim poderia ser algo que geraria dificuldade pra gente. Agora a gente vai trazer a organização ofensiva do Vitória, começando ali pela saída em 4+2, com os zagueiros e laterais na base da jogada, os volantes à frente. A gente vai ver que teve muita variação para essa saída em 4+2, sempre o Vitória utilizando ali os volantes para construir o jogo, e a principal dinâmica do Vitória presente no jogo, e quando eu falo dinâmico, eu tô dizendo que foi assertiva, que o Vitória acertou a maioria, estou dizendo que o Vitória tentou, que foi o passe cavalo nas costas da última linha, algo que o Vitória já faz com o Carpini, mas nesse jogo ficou ainda mais evidente. Todo momento que o Vitória fazia essa saída de bola, com os volantes, com os laterais na base, com o Mateuzinho, que baixou muito também para ajudar, você vê que todas as ações do Vitória buscava esticar esse passe nas costas da linha do Criciúma. A primeira, Esteves tenta o Carlos Eduardo na esquerda, a bola sai na lateral, agora o Mateuzinho tenta, o Cáceres saiu esticado demais, o Criciúma conseguiu controlar ali mais o espaço. Agora outra vez o Criciúma sobe a bola com o Neres, agora o terceiro jogador que tenta fazer a mesma ação, e daí você vê que é realmente uma dinâmica treinada. Só que, da mesma forma que vocês estão observando os jogadores executando, vocês estão vendo que não deu certo. E por isso que o Vitória não tinha tanta posse de bola até a expulsão, porque o Vitória tinha ali até aproximação na saída de bola, com o volante baixando no lado do lateral, mas essa construção de jogo, esse passe esticado não funcionou. A maioria das bolas foi longa demais, e por isso que a gente falou que o Vitória demorou de entender o gramado pesado, porque os passes não estavam entrando, a dosagem do passe não estava sendo ideal, tanto para o passe longo, tanto para o passe curto. Aqui o Criciúma fazendo 4-4-2 em bloco alto, pressionando a saída de bola do Vitória. Aqui dá para ver que também o Criciúma buscava fazer com que o Vitória fosse induzido para o lado do campo, e aí quando o Vitória era induzido, a gente tentava fazer uma saída de bola curta, com o Esteves baixando, como a gente vai trazer aqui, mas o Criciúma fechava muito bem o corredor lateral, e isso nos trouxe muita dificuldade também, da mesma proporção que no primeiro turno, quando a gente vence, o Criciúma também gerou alguma dificuldade no Vitória, até que o Vitória consegue quebrar, através de uma dinâmica com o Janderson, Esteves e Alejandro naquele jogo. Mais uma vez o Mateuzinho baixando na saída de bola, para ajudar nessa fase inicial de construção a sair, só que o Criciúma bloqueava bem a zona da bola, principalmente pelos lados, e o Vitória não tinha o jogo por dentro. Por Mateuzinho baixar muito, o Vitória perdeu jogador flutuando ali no meio de campo, e aí a gente vê que o Vitória começa a fazer algumas variações. Vai para a saída de 3+2, com o Hiller afundando entre os zagueiros, não mais os 4 jogadores com os zagueiros laterais, agora já o volante laterais saindo um pouquinho mais, só que isso fazia com que Mateuzinho também voltasse, e se observar, o Vitória não tinha o jogo por dentro no campo, porque Mateuzinho tinha que baixar muito, e acontecia cenários como esse. O Vitória traz a bola ali para o lado direito, não tem tanta aproximação, porque Mateuzinho está tendo que fazer ali uma espécie de volante como função, e a gente tenta fazer outra vez o passe cavalo, aqui, até que entra, só que foi longo demais, o Cáceres não gera um cruzamento tão assertivo assim. Aqui, já na expulsão, quando o Criciúma faz o 4-4-1, o Vitória mais uma vez com dificuldade para chegar pelo lado, e por ter dificuldade, o Mateuzinho mais uma vez baixando muito, mais uma vez se apresentando ali, o Vitória que tem superioridade numérica de 4+1, porque o Criciúma optou em ter inferioridade numérica na saída de bola para que acontecesse isso. Tinha Bolacier e 3 jogadores do Vitória em inferioridade, só que no corredor lateral o Criciúma ou tinha igualdade ou tinha superioridade numérica, como é o caso agora do Cáceres e o Mosquito contra 3 jogadores do Criciúma, e aí o Vitória não consegue triangular, não consegue aproximar, não consegue tabelar, e consequentemente não consegue chegar ao último terço do campo, porque o Criciúma manteve as 2 linhas de 4, optou em ter bola descoberta na frente, né, com o Bolacier, e aí o Mateuzinho baixava, recuava, e a gente tentava esquerda, direita, jogadores baixando para flutuar, o Hiller baixando para flutuar, e o Criciúma sempre superioridade numérica. Por isso que a gente vai ver que a mudança de Anderson depois foi fundamental. Eu só aproveitei que você não destacou esse momento, mas aqui fica muito claro, inclusive a gente chegou a falar na transmissão que logo depois da expulsão o Vitória estava saindo com 3+1, e a gente falou, pra quê? Tem 4 jogadores na fase de construção contra um jogador que é bolasse numa zona morta. Aí não adianta nada ter superioridade. E aqui, ó, até no pause, eu pausei até na própria dinâmica. A gente tem Wagner, tem Neres, tem Mateuzinho, tem Hiller e tem Cáceres. Todos à frente da primeira linha de 4 do Criciúma.
Todos à frente. Tudo bem, né? Hila e Cássio, eles estão à frente da linha da bola. Mas a gente tem 2, 4, 6 jogadores aqui numa fase de construção sem necessidade nenhuma. Felizmente isso foi ajustado, mas, por exemplo, se essa bola aqui Hila não consegue achar, ou provavelmente ele vai achar um passe cavado, o Cáceres também teria que baixar. Então a gente não conseguiu pesar em muitos momentos essa zona do campo mais à frente, mas enfim, continue. Rapidinho, só deu pausa aí, rapidinho, que esse lance, até que o time não tá tão preso atrás, né? O outro lance que eu trago, que eu frisei antes, do 3+2, já era com a expulsão, que Hiller baixa e Mateuzinho baixa junto, e aí realmente o Vitória ficou com esse problema de não ter o meio de campo, que Mateuzinho baixava para ajudar na saída, e nos lados do campo o Vitória tinha inferioridade numérica ou igualdade, porque as duas linhas de quadro do Criciúma se manteve com a expulsão. O Criciúma optou em perder a inferioridade na saída de bola do Vitória, e por isso que o Vitória foi de forma desnecessária, como a gente trouxe aqui, fazer o 3+2, que ficou muita gente atrás da linha da bola, e pouca gente à frente, principalmente no corredor central. E a gente vê que o Vitória, quando chegava com muita inferioridade, aí fazia ali o chuveirinho na área, muitos cruzamentos errados, e a defesa do Criciúma gerou muitos cortes defensivos, e aí o Vitória teve realmente muita dificuldade. Aqui o Hiller tá um pouco mais à frente, né, já tá saindo um pouquinho mais, que a gente teve ali essa variação, só que quando a bola voltava, o Hiller baixava, o William Oliveira baixava junto, o Mateuzinho baixava, e a gente tinha ali muitos jogadores para poder tocar a bola atrás, porém, poucos jogadores na faixa central do campo, no entre linhas, e principalmente nos lados do campo e na área, a gente tinha sempre inferioridade numérica, só que uma peça, uma substituição mudou muito esse roteiro do jogo, que foi a entrada do Janderson, aqui a gente já vai trazer. No segundo tempo, a gente vai observar que o Vitória inicia o segundo tempo com a variação para a saída 2+2. Neste caso, o Vitória não fazia mais saída com 4, nem a saída com 3. Os laterais subiam e os volantes subiam, só que isso variava muito. A gente já vê que Hiller afundava em vários momentos também, porém, a gente já viu o Vitória fazendo 2+2 para liberar mais Mateuzinho e, consequentemente, liberar mais os laterais, já que a gente tinha ali a opção do Janderson no campo. Aqui a gente observar nessa saída em 2+2, quando a bola entra na esquerda, a função que Janderson fez. Janderson, ele não ficou preso jogando por dentro, ele jogou ali como uma espécie de segundo atacante, só que também como ponta esquerda, quando o cenário do jogo pedia. Agora observe como o Vitória já pesa melhor a última linha, com o Esteves, com o Janderson, Alejandro por dentro, Mateuzinho e o Cássio na direita. Aí quando a bola vem para o lado esquerdo, a gente vê que o Janderson joga e movimenta de dentro do campo para fora e chega ao último terço e o Vitória consegue conquistar o escanteio aqui. Já a variação para a saída de 3 com o Hiller, mais uma vez afundando. E aí o Mateuzinho e o Oliveira um pouco mais à frente, o Vitória com as linhas mais altas, empurrando o jogador mais para trás. E aqui, outra oportunidade que a gente tiver essa mudança. Aqui Janderson não está por dentro, Janderson já está aberto para ser essa opção se a bola entrasse pelo lado esquerdo do campo como ponta esquerda. Aqui outra vez, Neres consegue conduzir mais a bola, o Vitória empurra mais o Criciúma para trás, porque pesou mais a última linha, embora o Criciúma tenha feito linha de 5, linha de 6, como a gente observar agora, o Criciúma com Alano na alteração faz uma linha de 5, em alguns momentos até uma linha de 6, e o Janderson voltando a ser essa opção junto com o Alejandro, fechando na área. E aí o Vitória, por mais que tivesse sim, ainda em alguns momentos dificuldade, porque teve sim dificuldade no segundo tempo, mas já era um Vitória que conseguia empurrar o Criciúma mais para trás. Olha agora o Criciúma fazendo a linha de 6, um 6-2-1, que óbvio é a variação do 5-3-1, mas que já observa essa preocupação maior do Criciúma de afundar um pouco as linhas para controlar a profundidade e controlar a amplitude para fazer com que o Vitória tenha dificuldade. E aí, por isso que Janderson, nesse entre linhas, para gerar jogo, gerar desmarque de apoio, o Esteves ter liberdade também, o Mateuzinho flutuando mais no campo ofensivo, em vez de baixar muito para pegar a bola atrás, o Vitória teve ali um pouquinho mais de capacidade de circular esse jogo e de chegar ali no último terço do campo. Esse lance aqui até demora um pouquinho mais, o William Oliveira baixa agora para fazer uma saída de 3 pelo lado esquerdo, com o Hiller um pouco à frente, mas a gente não tem mais 3+2. A gente tem 3+1 com a variação para o volante saindo um pouco à frente, o Criciúma tentando novamente manter esse jogo lateralizado, fechando os espaços, até que o Vitória, depois de muita paciência, depois de quase um minuto com a bola no pé, consegue encontrar o Hiller ali por dentro, entre linhas, que tentam a finalização de fora da área pouco desnecessária, poderia ter rolado a bola para o lado direito, mas já é um Vitória que pelo menos arriscava mais, tinha mais espaço para chegar ao campo ofensivo. Essa saída de bola do Vitória também vai deixar isso muito claro, a importância do Janderson no segundo tempo. Aqui o Leonardo vai tentar fazer uma bola longa porque o Criciúma sobe as linhas de marcação, e aqui o que a gente fala de característica de jogador, através da força da imposição física, Janderson vence o duelo, consegue arrastar a bola para frente, ganha a primeira bola, aciona o Alejandro,
que poderia ter feito o gol. Aqui outra vez, Janderson por dentro no campo, vence a disputa, né, no duelo, arrasta a bola pelo corredor central no drible curto, através da força impede com que o volante chegue e roube a bola, e outra vez ele assiste o Alejandro. Poderia ali ter sido 2 assistências do Janderson, fora o gol que ele fez. Então essa mudança de característica de trazer o Carlos Eduardo da esquerda para a direita, fez o Lepo crescer quando ele entrou, e o Zé Hugo, e também fez o Cáceres crescer, fez o Mateuzinho ser mais acionado no entre linhas, como a gente está vendo agora, assim como fez o Vitória também chegar pelo lado direito com o Lepo e com o Zé Hugo, com mais arraste, mais velocidade. Então foi ali uma mudança fundamental para o Vitória começar a realmente criar mais situações de gol. Porque o Vitória no primeiro tempo, no 11 contra 11, no 11 contra 10, não criou absolutamente nenhuma chance, salvo a falta de Lucas Esteves, que bateu na trave. Mas fora isso, o Vitória estava tendo dificuldade. Só que com essas mudanças, trocou um ponta de lado, colocou um Janderson jogando de segundo atacante e de ponta esquerda, variando muito e se movimentando de dentro para fora, fez o Vitória ter ali mais fluidez por todos os lados do campo. Você que tá aqui no canto, não esquece de apertar no gostei, mandar pra galera compartilhar. Acabando a análise aqui, eu já vou pedir a opinião de Paulo e de Ítalo. Lembrando, claro, Paulo, que a gente não pode deixar de falar que a expulsão realmente mudou o jogo, mas que a gente conseguiu pelo menos se ajustar no segundo tempo, né? Vamos lá. Exatamente. Agora a gente vai para a organização defensiva do Vitória, que aqui no segundo tempo o Criciúma não ofereceu tanto perigo quanto ofereceu no primeiro tempo. A maioria das chances do Criciúma vieram de cruzamentos, né, de bola parada, como a gente já sabe que é o time, né, do Criciúma, mas o Vitória, para buscar abafar a saída de bola do Criciúma, subiu as suas linhas, fazendo ali um 4-4-2 e em alguns momentos um 4-1-3-2 também, pressionando bastante a saída de bola do Criciúma e começou a obrigar ao Criciúma a baixar mais os jogadores, que já baixavam no primeiro tempo, só que agora os jogadores estão bem próximos à meta do Gustavo mesmo, e aí ficou mais fácil do Vitória fechar os espaços e impedir essa saída de bola, porque tinha já menos jogadores em campo por conta da expulsão que mudou o roteiro de jogo, mas porque o Vitória também encurtava o campo, fazendo com que o Criciúma não tivesse tanta vantagem assim. Sem a bola, o Janderson foi realmente um atacante aberto pelo lado esquerdo, o Vitória manteve o 4-4-2, então o Janderson fez o que o Mosquito estaria fazendo sem a bola, como atacante aberto, por exemplo, principalmente para gerar essa superioridade numérica no lado, 3-2, e aí o Vitória fecha bem a área. Importante a gente destacar também o desempenho do Wagner e do Neres. Foram praticamente absolutos nos cortes na área. Todos os cruzamentos do Criciúma, a maioria deles com a bola rolando, foram cortados, e a maioria das vezes o Criciúma acionou esse jogador na entrada da área, os dois conseguiram bloquear o chute ou antecipar em força, em velocidade. Então também destacar a partida dos nossos zagueiros, que foram fundamentais. Aqui quando o Vitória sobe as linhas, a gente observa que o Criciúma sai da pressão, e aqui entra o que eu falei dos zagueiros. Olha como o Neres e o Wagner são sempre bem atentos a saltar na entrada da área para antecipar o adversário e impedir com que eles façam esse pivô numa zona perigosa, que é a entrada da área. Aqui outra vez o Vitória fechando a zona da bola, tentando obrigar o Criciúma a jogar para trás, fechando os espaços. O Vitória faz um balanço das linhas, né, bem interessante. Me chamou muita atenção também. Por mais que o Vitória tivesse com um a mais, o Vitória suportou fisicamente o jogo. Pelo gramado pesado, eu achei que o Vitória poderia morrer muito cedo. O Vitória suportou fisicamente. O balanço das linhas durante todo o jogo foi muito forte, muito imponente para o Vitória conseguir fechar o lado direito, fechar o lado esquerdo. Então a capacidade física também foi fundamental. Aqui um dos raros momentos onde o Vitória acaba ali falhando a marcação-pressão, o Criciúma tem espaço para conduzir a bola, só que a Vitória novamente já fecha a zona, faz o Criciúma ter que segurar um pouquinho mais a bola para a gente fazer ali a recomposição e acionar bem o corredor lateral direito e esquerdo. Então foram essas mudanças do Vitória que foram fundamentais para a gente vencer o Criciúma, e essa foi a análise, mais uma vitória, a 8ª de 9 confrontos diretos que o Vitória teve.